Sabe quando a gente nota que numa cidade a farmácia fecha às 10 da noite, mas na cidade vizinha tem uma que fica aberta 24 horas? Ou porque o horário do supermercado muda tanto de um lugar para o outro? Parece uma coisa pequena, né? Mas por trás disso existe uma baita discussão jurídica aqui no Brasil. Então, fica a pergunta. Afinal, quem bate o martelo sobre a hora que o comércio abre e fecha? É o prefeito? É o governador? Será que existe uma lei federal que decide isso para todo mundo? Olha, a resposta para essa pergunta pode ser bem surpreendente. Para a gente desvendar esse mistério, nosso papo vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos entender qual é a briga. Depois, a gente vê a resposta definitiva, que está na tal da súmula 38. Daí, vamos mergulhar no que significa interesse local, ver até onde esse poder vai e, no final, entender como a justiça coloca tudo isso na balança. Bom, essa história do horário comercial vira e mexe e se transforma num verdadeiro cabo de guerra, sabe? De um lado, os estados querendo criar regras mais gerais. Do outro, os municípios batendo o pé dizendo: opa, quem conhece as necessidades daqui somos nós. E aí, quem será que leva melhor nessa disputa? Pois é, para botar um ponto final nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, entrou em campo e deu a palavra final. E a resposta está cravada num documento superpoderoso que tem um nome meio chique, Súmula Vinculante 38. E só para a gente ter a dimensão da coisa, quando se fala em STF, estamos falando da última instância da justiça no Brasil. As decisões que saem de lá não são brincadeira, elas viram regra, um padrão que todo mundo, de juízes a prefeitos, tem que seguir. E a decisão, olha, é cristalina. A súmula 38 não faz curva, ela vai direto ao ponto. A competência, ou seja, o poder para decidir o horário do comércio, é do município. Ponto final. Simples assim, preto no branco. E aqui está o pulo do gato do porquê essa decisão é tão forte. Essa palavrinha aí, vinculante, quer dizer que ela amarra todo mundo, ela obriga. Nenhum juiz, nenhuma prefeitura, em lugar nenhum do Brasil pode decidir diferente. É a regra do jogo e tem que ser seguida. Ok, mas de onde o STF tirou isso? Foi uma ideia que surgiu do nada? Claro que não. Essa decisão tem um alicerce muito forte que está lá na nossa Constituição. Vamos dar uma olhada em como essa lógica foi construída. O segredo do negócio está na nossa lei maior, a Constituição. O artigo 30, inciso 1º, basicamente entrega a chave para os municípios quando o assunto é legislar sobre temas de interesse local. Essa autonomia é a base de como o nosso país se organiza. Tá, mas aí vem a pergunta. O que exatamente é interesse local? Bom, segundo o próprio STF, são aquelas coisas que mexem diretamente com o dia a dia da cidade, sabe? Liberar o alvará para uma loja abrir, organizar o comércio e, claro, definir os horários de funcionamento. São as necessidades da comunidade local. Beleza, então está decidido. O município é quem manda. Mas, será que esse poder é um cheque em branco? A prefeitura pode ditar qualquer regra sobre o negócio? A resposta é um sonoro não. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque existem limites bem claros. É como se fosse uma balança. De um lado, o poder do município de regular horários. Do outro, pesando bastante, estão princípios gigantes da nossa Constituição. A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. Uma lei municipal não pode simplesmente passar por cima de tudo isso. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Pensa só nesse caso. Uma cidade criou uma lei obrigando os supermercados a ter funcionários só para empacotar as compras. Na teoria, parece uma ótima ideia, né? Gera emprego, ajuda na hora das compras, o que poderia dar errado? Pois é, mas o STF não achou não. A decisão foi: essa lei é inconstitucional. E por quê? Porque obrigar uma empresa a contratar alguém para uma função específica é se meter demais na gestão do negócio. Isso fere o princípio da livre iniciativa. O tribunal disse que isso era só uma conveniência e não uma proteção essencial ao consumidor. Olha esse outro caso, que também é super interessante. Em Sorocaba, uma lei obrigava shoppings e hipermercados a ter um serviço de ambulância e enfermaria ali dentro. A intenção, claro, era nobre: proteger a saúde de todo mundo que circulava por lá. E, adivinha, o STF barrou a lei de novo. A corte entendeu que essa obrigação era uma restrição desproporcional. E mais, apontou que o município estava invadindo a praia de outro município. Regras sobre saúde e segurança do trabalhador são assunto do governo federal, da União, e não de cada cidade sair criando a sua. Ok, então depois de ver esses casos, a gente pensa: como se acha o ponto certo? Qual é a mágica que o STF faz para harmonizar
a regra da cidade com a liberdade econômica que está na Constituição? Na verdade, a lógica do tribunal é até bem direta. Dá para resumir num checklist de 3 passos. Primeiro, eles olham: a lei é sobre horário? Se sim, ponto para o município. Segundo, a lei está se metendo na operação interna dizendo quem contratar? Se sim, opa, acende o sinal amarelo. E por último, essa regra é razoável ou é um peso desnecessário para a empresa? Então, resumindo a ópera, a súmula 48 dá ao município o poder de regular o quando o comércio abre e fecha. Mas, via de regra, esse poder não se estende para regular o como o negócio funciona por dentro. Esse é o grande equilíbrio da coisa. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Agora que essa lógica ficou mais clara, vale a pena a gente parar para pensar que outras regras do nosso dia a dia, sei lá, da lei do silêncio até as normas de construção, também são decididas pela nossa cidade com base nesse mesmíssimo poder de interesse local. Fica aí a reflexão.